Vamos ficar de pé os que puderem e abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 3, dos versos 13 a 18. Tiago 3, do 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. Há muitos livros escritos em nossa época sobre sabedoria, mas há um que se sobressai sobre a maioria, que é a sabedoria segundo os epicureus. A sabedoria segundo essa filosofia, tanto contrária à palavra de Deus, haja vista que não procede da essência mesma da sabedoria que a palavra de Deus nos revela sobre a pureza, sobre a verdade, de modo que nós temos aqui em Tiago, capítulo de número 3, a exposição da verdadeira sabedoria, ou da sabedoria celestial. Neste capítulo, Tiago não poupa palavras para demonstrar quão magnífica é a sabedoria do alto e quão demoníaca é a sabedoria da terra, ou a sabedoria do mundo. De modo que, em outras partes, Tiago menciona a língua, inevitavelmente faz parte do proceder, do uso da sabedoria. Ninguém é sábio, mudo, desde que nasceu até o dia da sua morte. Ainda assim, estes que possuem a deficiência da mudez praticam, executam, agem de maneira a demonstrar uma falta de sabedoria ou uma riqueza da sabedoria do alto. Mas Tiago diz, a partir do verso 13, quem entre vós é sábio e inteligente? Há muitos cursos sendo vendidos em nossa época, na época da internet, na época da modernidade, em que as pessoas dizem ensinar como você ser sábio, como você lidar com dinheiro, como você lidar com a sua família, como você lidar nos seus relacionamentos, de modo que o termo sabedoria está sendo mercadejado, não apontando para a verdadeira sabedoria,
mas a transformando em um simples símbolo de negócio, em um simples símbolo pragmático, em que tudo aquilo que é pragmático, é simples de fazer, é tratado como sabedoria. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A mesma coisa que diz o apóstolo Paulo, Tiago também está apontando a partir de outras palavras, de modo que Paulo é muito mais direto no fato de que ele quer que estas palavras transmitam graça aos que ouvem. A sabedoria do alto, que é a sabedoria que provém de Deus, na sua palavra, só pode ser apreendida por aqueles que nasceram do alto. Só pode transmitir graça aos que ouvem aqueles que nasceram do alto. Provérbios 10:19, Salomão diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O uso de nossa língua está também atrelado aqui a esta mensagem de Tiago 3:13. De fato, ela demonstra se estamos buscando a sabedoria de Deus. E, por sua vez, demonstra se não estamos buscando essa sabedoria. O que ela tem causado em nossa família. O que a língua tem causado no seu relacionamento, no tratamento com os seus filhos, no tratamento com os seus irmãos e irmãs. Tiago 3:5 nos diz: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, verde como uma fagulha, põe em brasa tão grande selva. Tiago é ao mesmo tempo direto e ao mesmo tempo moderado em suas palavras, de modo em que aqui no capítulo 3, no verso número 5, ele diz que a língua também se gaba de grandes coisas. Você já deve ter visto ou ouvido pessoas que se gabam dos seus grandes atos, se gabam de agir com bondade para com os outros, em dar esmola, por exemplo, e outras coisas. Mas essa mesma língua também pode colocar fogo em uma selva. Ilustração de Tiago para dizer que pode causar grande confusão. Ou seja, o objetivo de Tiago era fazer com que os crentes entendessem que buscar a Deus também é buscar o domínio próprio, a sabedoria do alto. Por isso, eu chamo a sua atenção à seguinte pergunta: o que significa ser sábio segundo a Escritura? Ser sábio segundo a Escritura não é fazer os 7 passos da prosperidade, ou os 3 passos de Jacó, os passos de Moisés, como alguns querem elaborar nos dias de hoje. Ser sábio segundo as Escrituras, muito menos está ligado àqueles que possuem muito conhecimento. Ser sábio está atrelado àquilo que disse Moisés, no Salmo número 90, verso número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Não é o que diz também Tiago, no verso de número 13 e 14? Mostre mansidão de sabedoria, mediante o digno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais
contra a verdade. Ser sábio, segundo a Escritura, é estar arraigado na verdade. De modo que o que Moisés disse no Salmo 90 é exatamente aquilo que ele fazia. Contar os seus dias é examinar a sua vida, examinar os seus passos, acusar a si mesmo, olhar a distância entre você e Deus, a que assim se alcance um coração sábio. Essa verdade não é muito comum em nossos dias. Há poucos que param para examinar, discernir, pensar, refletir sobre os seus atos, sobre os planos, sobre tudo aquilo que haverá de fazer, de dizer sobre a sua vida de maneira geral. De modo que não é somente dizer que é guiado por Deus, que significa ser sábio, mas mediante o digno proceder às suas obras. É isso que Tiago diz, que a sabedoria é evidenciada pelas obras, assim como a fé. Assim como a fé que Tiago também nos diz, que sem obras é morta. João 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A sabedoria é a verdade, e a verdade é a sabedoria. A verdade é Cristo. Cristo é o Verbo encarnado, que nos diz Colossenses, onde está residindo a plenitude da divindade, da sabedoria de Deus, do conhecimento do Altíssimo. Para Moisés, que era considerado um dos homens mais mansos do mundo, teve o seu momento de erro. Em Números 20, 11, Moisés desobedece a Deus, o que não significa que ser sábio é ser perfeito. Não significa que ser sábio é ser completo em si mesmo, de modo que a sabedoria do alto também evidencia o quanto nós mesmos nos reconhecemos como pecadores diante de Deus. Mas essa prática, a evidência da sabedoria, que é por meio do condigno proceder, tem muitos encorajamentos pelas palavras do nosso Senhor Jesus. Em Mateus 5, 7, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus é uma evidência daqueles que nasceram de novo e nasceram com a verdadeira sabedoria. Com as suas palavras, você irá interagir com os homens neste mundo. Você já pensou no peso que as suas palavras possuem? Em Mateus 5, 9 ainda, no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As verdades de Tiago, aqui dos versos 13 e 14, são realidade no seu coração nesta noite. E em segundo lugar, qual a natureza da sabedoria deste mundo?
versos 15 a 16, Tiago diz que a sabedoria deste mundo é terrena, animal e demoníaca. Essas são palavras um tanto horripilantes, que nos fazem voltar ao texto de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 21, em que o apóstolo Paulo diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus lhes entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, os que são passíveis de morte, estas coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a realidade da sabedoria terrena. O conhecimento mundano é animal, é demoníaco. De modo que, crianças, vocês ouviram que o apóstolo Paulo diz que aqueles que são desobedientes aos pais também estão desobedecendo a Deus. Aqueles que estão desobedecendo aos seus pais estão sem sabedoria, estão agindo a partir da sabedoria deste mundo. De modo que nós precisamos entender que a sabedoria terrena sempre nos deixará brechas. É bom ler vários livros de literatura, de ficção, qualquer livro que seja, que venha a nos ensinar alguma coisa, mas todos eles não são suficientes em si mesmos para blindar a nossa alma, para nos dar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Somente a palavra de Deus. E o salmista diz: ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Além disso, a sabedoria terrena, animal e demoníaca é mais atrelada ao homem natural, o que não significa que o homem que nasceu de novo não venha de uma maneira ou de outra se inclinar, se afeiçoar ou ser tentado, atraído por essa sabedoria mundana, perversa. Charles Spurgeon disse: pela queda e pelo nosso próprio pecado, a natureza do homem tornou-se tão degradada, depravada e corrupta, que é impossível para ele ir a Cristo sem a assistência de Deus, o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo disse: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você consegue imaginar os homens
deste mundo, ouvindo o sermão do monte do nosso Senhor Jesus. O que eles identificariam ali? Fraqueza, identificariam emoções baixas, falta de firmeza, loucura. Totalmente o contrário daquilo que Cristo nos diz naquele sermão. John Bunyan, ao escrever O Peregrino, em determinado momento, faz uma pergunta a partir do personagem interesse próprio, dizendo: quem são seus parentes na terra de boas palavras? Ao que lhe respondeu o interesse próprio: quase toda a cidade, em especial o senhor vira-casaca, o senhor contemporizador e o senhor boas palavras, também o senhor afago, o senhor duas caras, o senhor qualquer coisa e o vigário da paróquia, o senhor duas línguas, que era irmão da minha mãe, por parte de pai. A mensagem de John Bunyan é a de que a sabedoria deste mundo produz pessoas com estas características. Não é mesmo o que disse Tiago aqui, no verso 14? Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A natureza humana não cessa de produzir o mal, não cessa de executar o que é maligno, de modo que você nunca pode acreditar que já viu a maior barbaridade do mundo. Talvez você ainda se surpreenda. Talvez você ainda não acredite no que você verá de tão bárbaro, ou quão bárbaro pode chegar o homem em sua natureza caída. Mas o cristão não somente é tentado a se portar como um homem natural, como também é exposto às mesmas tentações dos homens naturais, devendo então se portar sabiamente. É nesta sabedoria em que você tem se alicerçado nessa noite. O seu coração apreende o que é terreno, animal e demoníaco, ou apreende aquilo que é lá do alto, que é puro, que é pacífico, que é indulgente, que é pleno de misericórdia. É isso mesmo que você tem acolhido em seus corações. Em terceiro e último lugar, qual a natureza da sabedoria do alto? A primeira característica dessa sabedoria, ou a natureza mesma, a essência dela, é a pureza. O que não significa, mais uma vez, que está alicerçado na sabedoria do alto, significa que você agora é puro, é limpo de todos os seus pecados, como se você não mais pecasse, como se você não mais desagradasse a Deus. Mas essa sabedoria em si mesma, ela é pura porque provém de Deus. Ela lhe direciona na pureza, a fim de você agradar a Deus. Foi isso mesmo que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3, o verso 16.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Paulo não teria dito isso se não entendesse o quão sublime é a sabedoria do alto. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A natureza da sabedoria do alto nos provém seriedade para com os nossos irmãos e irmãs. O caráter de Deus é puro. Aquilo que deve encher o seu coração também deve ser puro. Também deve proceder do alto. A lei do Senhor é perfeita, diz o salmista, e restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se a sabedoria de Deus é pura, é limpa, e usando as palavras de Tiago, se essa sabedoria é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, imparcial e sem fingimento, não é ela que você quer fomentar na igreja, na sua família, nos seus círculos de amizade, naqueles que você aconselha, naqueles que você admoesta. Não é esta a sabedoria que você quer semear aqui neste mundo. Em Colossenses 2:3, Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nada disso, nada dessas verdades de Tiago, capítulo 3, será realidade para a sua alma se você não crer em Cristo. Se nessa noite você não confiar em Cristo como a fonte primária da sabedoria do alto. Verso número 18, Tiago ainda nos diz: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Até mesmo quando os crentes promovem a justiça, até mesmo quando os crentes promovem uma rebelião justa, quando os crentes desobedecem à lei deste mundo para pôr em primeiro lugar a lei de Deus, eles também estão promovendo a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, de modo que nós, irmãos e irmãs, nessa noite, somos os promotores dessa paz. Não a paz que o mundo dá, não o pacifismo que o mundo promove, sem condenar a malignidade, sem enxergar o pecado, sem enxergar o mal do mundo, mas a paz que lhe faz agradar a Deus, que lhe refaz, que lhe mostra o caminho da justiça, o caminho da salvação. É a esta sabedoria, é a sabedoria do alto a que você tem buscado. Há muitas pessoas que não examinam textos como este, haja vista
eles serem muito detalhistas a respeito de algumas atitudes que estão em falta, como o bom tratamento uns para com os outros, a plena misericórdia, a imparcialidade no julgamento, o não fingimento nas palavras. A isto, Tiago nos diz que faz parte da sabedoria do alto. É esta que você quer inculcar na mente dos seus filhos, que as suas gerações também a tenham. Busque a sabedoria do alto. Por sua fronte vamos orar. Senhor Deus bendito, os nossos olhos, nossos corações olham para o alto, olham para os montes, de onde vem o nosso socorro. Tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o nosso refúgio. Ainda que os tempos mudem, ainda que as eras, os homens mudem, o conhecimento venha se modernizar. Tu és absoluto. Tu és verdadeiro. Tu és eterno. E não há nada que possa anular a verdade de tua palavra. Não há nada que possa anular a pureza do teu caráter. Tem misericórdia de nós nessa noite. Livra-nos de nos apegarmos ao que é deste mundo, a sabedoria terrena. Livra-nos do maligno, por amor de Jesus Cristo. Ajuda-nos a buscar o que é pacífico, aquilo que provém do alto, aquilo mesmo que é fruto da justiça, que é fruto da nova vida em Cristo Jesus. Derrama a tua graça sobre nós. Fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.